Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo agora? Ok. Assim, estamos vivos agora. Então tá bem. Eu acho que agora não vai ter mais nenhum problema desse com o link, né? Enfim. Pessoal, vocês conseguiram concluir o último exercício da aula passada sobre solos? Tá? Então vamos retomar aqui essa parte para a gente concluir e iniciar a parte de manejo e fertilidade do solo. Quem que se voluntaria aí para poder explicar a resposta e justificar? Quem vai responder aí, por favor? Pelo menos uma pergunta, não precisa responder todas. Tá? Então vamos, retomando aqui o enunciado da pergunta, né, que era da aula. Então, um produtor rural da região sudeste do Paraná percebeu o aumento lá da erosão em sua propriedade após períodos de chuva intensa. A área apresenta relevo inclinado, solos rasos e presença de pedras, né, que é predominante ali dos solos neossolo, cambissolo. Com base nessas características do solo, então era para vocês explicarem por que essa área apresenta maior risco de erosão. Quem conseguiu responder essa pergunta? Quer falar, por favor? Eu coloquei que é uma área sensível. Pode repetir de novo que eu não ouvi? Eu coloquei que é uma área sensível. Sensível. Por quê? O que mais que você conseguiu desenvolver na resposta? Porque daí causa erosão. É a Mariana que respondeu? Ó, tô aprendendo já. Tá, então, Mariana, é uma área sensível, por quê? Porque daí causa erosão, causa a terra por ser mais sensível, porque não tem muito tratamento. Tá. Quem mais consegue complementar a resposta da Mariana? Tá. Então, assim, pessoal, a proposta é o quê? Que era para vocês pensarem e lembrar as informações que a gente foi conversando sobre os solos, né? Exatamente ali o caminho que a Mariana escreveu. Mas aí, qual que é o objetivo de colocar umas atividades dessa para vocês no final de cada módulo da disciplina? Para fazer vocês pensarem e conseguir construir uma linha de pensamento, né, com cada conhecimento. Então, se o relevo lá, a área ela é inclinada, né, bem declivosa, assim, e um solo raso, né? Lembra que a professora comentou de algumas práticas agrícolas, né, que são necessárias ser feitas, porque o solo ele fica ali vulnerável ou sensível, como a Mariana colocou, porque vai chovendo, né? Então a ideia ali do exercício era exatamente esse, num período de chuva intensa. Choveu muito, vai encharcar aquele solo, né? A própria gravidade faz com que aquele solo ele desmanche, né? Ele não tem cobertura, e aí vai acontecendo a erosão. Então, por isso que é uma área sensível. E é específico desses dois tipos de solo ali que eu comentei, né? Que o neossolo é aquele solo que tem bastante rocha, né, aparente, é um solo raso. Se não for feito os terraceamentos, né, não for feito plantio direto, não tiver cobertura vegetal, vai fazer com que ocorra a erosão, né? E o cambissolo também é um solo bem vulnerável a isso, tá? Então, dá para, assim, melhorar essa resposta, né? Quem não conseguiu responder, responda, tá? E quais práticas ali podem ser feitas, né, para utilizar, para conservar o solo e reduzir os impactos ambientais? Quem conseguiu colocar alguma coisa diferente aí? Eu coloquei fazer um plantio direto. Plantio direto. Tá? Então, assim,
por mais que vocês não entendam 100% como que funciona cada sistema conservacionista, a ideia agora é a gente trazendo, né, e linkar com cada situação de problema ambiental, de problema do solo ou da região, para quando a gente chegar lá no terceiro trimestre, a gente vai aprofundar mais, né, agora que a professora já sabe o plano de aula ali para frente do terceiro trimestre, a gente vai conseguir ver com calma cada sistema de plantio. Para quê? Não é para trazer aqui a solução para vocês, é o contrário, é fazer vocês relembrarem, né, no futuro, quando tiver como profissional, saber, não, o sistema plantio direto, ele consegue resolver esse problema aqui, né? Esse outro sistema eu consigo utilizar ali por um período, né, seja mecanizado, mais tradicional, então a ideia é que vocês aprendam, né, de cada um, e depois, na vida profissional, vocês consigam trazer como uma tomada de decisão, tá? E com isso, pessoal, o seguinte, como a gente está concluindo agora a metade do segundo trimestre, passa muito rápido, né? E a gente, infelizmente, perdeu aí conteúdo do primeiro, né? O conteúdo não, né? Eu digo tempo, né, para o primeiro trimestre. Eu vou passar até quarta-feira para o Anésio a confirmação e até para ele me trazer uma resposta, mas assim, lembra que eu comentei, né, todas essas atividades que foram desenvolvidas em aula, vocês responderem no caderno, para depois repassar lá no Forms no Classroom, né? Então, para fazer com que todo mundo consiga responder, eu vou pedir para cada mediador, né, com datas ali até na semana que vem, lá no laboratório, né, de informática, porque daí eu vou incluir todos esses enunciados que a gente trabalhou na aula, né, todas as questões, e aí vocês vão responder, né? Então, quem já tiver a resposta no caderno, fica mais fácil. Né? Lembra, eu pedi para vocês anotarem certinho, né, para quê? Para a professora conseguir validar a nota, né, de participação, porque essa primeira parte do trimestre ficou, né, um pouco corrido para a gente conseguir lançar algum trabalho mais elaborado. Então, com isso a gente consegue dividir ali os 2 pontos de trabalho somente com essas atividades em aula. Na segunda metade do trimestre, daí a professora vai elaborar um trabalhinho um pouquinho melhor ali, mas também trazendo essa ideia do quê? A gente marcar pelo menos umas 2 idas no laboratório de informática e trabalhar junto, porque aí conforme vocês vão escrevendo ali em dupla, né, então já... Quem ainda está indeciso da dupla, escolhe a dupla, porque daí, né, não fica trabalho para casa, vocês né, acabam esquecendo, e a ideia realmente é aproveitar o período de aula para realmente vocês aprenderem, né, não ser só um trabalho lá que copia da internet, né, enfim. Pode ser dessa forma? O que vocês acham? Tá, então beleza. Então, eu vou passar aqui o outro slide. Então, vamos lá. Outra mudança também que a professora decidiu ontem na hora de preparar a aula é o seguinte, eu pedi para vocês, né, quem tivesse calculadora para trazer hoje, né, para não faltar por conta dos cálculos de fertilidade. Então, como a gente já está com pouco tempo para esse segundo trimestre, o que eu vou fazer? A gente vai ter essa última aula agora de fertilidade do solo, que eu vou explicar alguns conceitos, né, que são importantes, vou apresentar ali as fórmulas para vocês entenderem mais ou menos qual é o caminho, né? Depois, claro, semana que vem a gente vai, né, para o laboratório de informática, vai concluir essas atividades, né? Depois, já vai ser a primeira semana ali de junho, vai ter a prova, né? Vou fazer a revisão, a gente faz a revisão juntos, vai ter a prova. Aí a gente vai iniciar a parte de fisiologia vegetal, né? Rapidamente ali, para começar a explicação das culturas agrícolas. No terceiro trimestre, eu vou voltar com uma aula específica e aí a gente constrói esses cálculos de uma forma para também validar ali como uma nota a mais, tá? Dentro desse trabalho final.
Porque se eu passar agora para vocês, vai ser muita informação e vai acabar confundindo, tá? E não, a ideia não é essa, senão eu vou passar um conteúdo atropelado, né? E vocês não vão aprender. Então, agora vai ser mais essa parte do conceito, né? Então, claro, vou pedir aí, eu sei que vocês são bem aplicados, né? Estão participando, então me ajudem, porque assim, tem bastante conceito, mas a gente vai tentar também debater e trocar, assim, as informações de uma forma para não ficar muito maçante, tá bom? Mas tem que falar do conceito, não tem como fugir. Então, a aula de hoje é exatamente sobre a fertilidade dos solos, né, os manejos aí em solos tropicais, né? Então, a ideia dessa aula é falar sobre a fertilidade do solo, o que é, como que funciona, né, o que é o pH, né, do solo e essa acidez que alguns de vocês já devem ter ouvido, aquele solo ácido, né, enfim, a saturação de bases, calagem, a gessagem, que é pouco falada, mas existe, e entender um pouco da ciclagem de nutrientes, tá? Então, o que é essa fertilidade do solo? Então, basicamente, lá quando faz, né, a gente só tem como realmente determinar a partir da análise de solo, que é uma dificuldade, não é um instrumento que a gente consegue ter em qualquer região, né, do Brasil, porque tem poucos laboratórios de solos, né, que fazem, mas ela é extremamente importante para quê, né? A fertilidade. Ela vai explicar quais são os nutrientes, né? E se a quantidade ela está adequada para cada cultura. Cada planta ela tem uma quantidade ali de nutrientes específico para produzir, né? Então, porque a gente está falando aqui de produção, não do ambiente natural, né? Então, além disso, ela vai determinar se esse solo ele tem uma boa estrutura, né, que com o tempo vocês vão começar a entender o que é uma boa estrutura de solo, né? Quando a gente pega lá um punhado de solo cheio de areia, né? Você vê que você pega aquele punhado de solo e quase escorre na mão, né? Então é um solo que não tem muita estrutura, falta argila, né? Falta matéria orgânica, então isso também é impeditivo para no momento ali lá da parte química vai interferir também, tá? Depois vocês vão entender, né? Se em relação à água, né? Que tipo de água? Por quê? Se a gente for pensar a qualidade da água, será que ela interfere na fertilidade do solo? O que vocês acham? Ou não tem problema? Quando a professora pergunta, é mais no sentido da química, né? Então, a química dessa água, ela vai interferir também. Se for uma água contaminada, né? Que tem muito sódio, né? Ela vai ter um problema, né? Ou outro elemento, pode ser um elemento também de poluentes ambientais, né? Se é de um córrego. Então, tudo isso também vai influenciar, tá? Porque a gente esquece, né, de imaginar que essa água da irrigação pode ser uma forma também que está contaminando esses solos, né? Que mais? Se a atividade biológica, será que tem micro-organismo no solo? Os micro-organismos do solo, eles são importantes para a fertilidade? O que vocês acham? Importante. Uhum. É bem importante. Então, existe uma parte, né, do estudo das ciências agrárias que é só microbiologia do solo. Então, desde os micro-organismos, aí também tem a macrofauna, que é o mais conhecido, as minhocas, né, que fazem ali um trabalho que a gente consegue visualizar, né, maior ali, consegue transformar a matéria orgânica em MOS, né, que é a matéria orgânica do solo, que é diferente. Então, a matéria orgânica a gente vê resíduo de folha, pedaço de frutos, a gente consegue visualizar aqueles pedaços de material vegetal, né? Agora, a matéria orgânica do solo, ela já passou por um processo. Então, a minhoca, ela consegue transformar em humus ali, que depois transforma nessa matéria orgânica do solo, né? Que você não consegue mais identificar qual tipo de resíduo que está presente. Não tem parte vegetal, né? Você olha assim, realmente já parece que é um solo. Então, é uma forma de mineralização, né? Que a
a minhoca faz e com isso, com esse processo, né, de quebrar esses resíduos vegetais maiores e transformar em menores, depois vem os micro-organismos também, que vão comer, né, ali também essas partes menorzinhas e vão depositar no solo, e isso vai transformar no quê? De uma forma disponível para a planta, né, de uma partícula que a planta consegue, uma molécula que ela consegue absorver. Então, cada coisa, cada parte ali do solo, ela é importante nessa cadeia, né? Por isso que a gente fala que o solo, ele é um organismo vivo, né? Então, por isso que a atividade biológica também, ela é importante na fertilidade, né? E, como eu comentei lá da questão da água, né, então, se esse solo ele tem ausência de elementos tóxicos, né, pode ser metais pesados, né, acontece muito, porque, assim, para vocês entenderem, né, hoje a gente vive de uma forma mais urbana, né, mesmo no campo, né, então tem aí o tratamento de água. Será que, né, todo mundo precisou tomar um remédio, tomou antibiótico, né, depois isso vai sair onde, né? Nas fezes, na urina, né? E isso, tudo, esses dejetos vão para onde? Vão lá para uma estação de esgoto, né? Um tratamento de esgoto. Depois essa água vai ser tratada, essa água vai ser reutilizada. Então, um exemplo dos remédios, né? Mas podem ser outras coisas. Esses elementos do remédio, ele fica lá na água, né? Então, vai acumulando, vai tendo um acúmulo também de um elemento químico adicional. E pode ser contaminações aí, de alguma empresa irregular também, né, que está depositando dejetos ambientais ali, poluentes nos rios, né, e tudo isso vai ajudando aí, contribuindo para essa degradação ambiental, né, e vai impactar também na segurança alimentar, né, porque vai estar irrigando ou até mesmo tem ali um lençol freático próximo que está contaminando, né, aquele solo. Então, é extremamente, para vocês entenderem assim, a amplitude, né, desse problema, tá? Então, a fertilidade, aqui só para vocês, né, memorizarem, não significa apenas um solo rico, né, mas sim um equilíbrio físico, né, químico e biológico, né? Então, tem esses três ali que são importantíssimos, tá? Aqui, pessoal, a lei do mínimo, né, de Liebig. O que é isso? Esse é o famoso, o barril, né, conhecido ali para explicar a lei do mínimo. Por quê? Então, ele estabelece, né, que o Liebig foi um químico, tá, importantíssimo, alemão, e que relacionava a produtividade de uma cultura, ela é limitada pelo elemento que está presente em menor quantidade. Ou seja, não adianta você suplementar ou, né, ali adubar uma produção com muito nitrogênio ou com muito potássio, porque vai exceder, né, e vai estar limitado lá a quantidade do menor nutriente, pode ser um micronutriente. Se não estiver em equilíbrio das quantidades, né, você vai estar perdendo dinheiro. Para nós da área, né, nessa parte de produção agrícola, você vai estar perdendo dinheiro, né? Então, não adianta ver só né, sem entender qual é a necessidade ali, a quantidade, né, do outro elemento, que não é a mesma coisa, né? Às vezes, principalmente os micronutrientes, eles são extremamente importantes, mas a quantidade deles é menor, né, do que os outros elementos de macro. Então, tem que existir esse equilíbrio, tá? Então, aqui os nutrientes essenciais, né, para vocês conhecerem. Então, os macronutrientes nós temos os mais conhecidos, né? Então, é o nitrogênio, fósforo, o potássio, cálcio, o magnésio e o enxofre. Aí, os micros, que quase não são falados, mas que, né, em menor quantidade, mas que são importantes, é o zinco, ferro, boro, cobre, manganês, tá? Claro, tem alguns, principalmente esses de micronutrientes, que quando elevados, né, em excesso, eles trazem toxicidade para as plantas, tá? Principalmente o boro, o manganês também, né, em solos aí que tem uma presença alta, vai acontecer o inverso, né? Então, por isso que necessita ter esse equilíbrio, né, em relação a esses elementos lá no solo. Aqui, para vocês entenderem, né, como que é a visualização de uma análise de solo. Então, quando a gente vai lá... Alguém já viu o trado holandês que faz a coleta de solo? Alguém já viu em alguma propriedade alguém
fazendo coleta de solo? Eu já fiz, professor, eu trabalho numa agropecuária, daí eu fui também tirar análise de solo. Ah, Aquela ponta de 20 centímetros que você encosteia na terra. isso mesmo. Legal, muito legal. Exatamente. Então, né, como que é o seu nome? Carlos? Ah, o Carlos. Agora não vou esquecer. Então, como o Carlos comentou, né, é uma ferramenta ali que tem eu esqueci de colocar aqui na imagem, mas não vai faltar oportunidade para a gente ver depois esses instrumentos de coleta de solos, tá? Mas na ponta, assim, ele tem um vão, né, mais ou menos ali 20 centímetros, né, e então faz essa coleta de solos, né, depois vai para o laboratório. Vamos supor, lá fez a coleta, enviou lá para a empresa, né, fez a análise de solo. Quando vem esse laudo, né, como se fosse um exame de sangue, vem lá um papel, né, só que do solo. Então ele vem essa tabela, né, com essas informações. Aí ele vai dizer os níveis tanto de alumínio, né, de cálcio, magnésio, de carbono, né, matéria orgânica, tem a saturação ali de CTC e essas relações também aqui, a proporção. O que é mais importante aqui, né? Claro, tudo é importante, mas o que é mais utilizado nos cálculos, a gente vai determinar a CTC, vai determinar a saturação de bases, né? E depois fazer cálculo de alumínio. Por quê? Porque alumínio? Alumínio é tóxico, né? O maior, está bem relacionado com a presença da acidez do solo, né? Depois, mais para frente ali, eu vou explicar melhor. Mas aqui só queria trazer o visual, assim, da análise de solo, para vocês terem uma ideia, né? Depois a gente vai aprofundar e no terceiro trimestre também ali, fazendo um exercício, né, em conjunto, aí vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor. Então aqui, vocês conseguem verificar bem a imagem ou ficou pequena? Consegue? Tá, então a CTC é a capacidade de troca catiônica do solo. Quem é bom aí em química? Mais ou menos? Tá, então tudo bem, eu vou perguntar, daí quem souber responde. Cátion é positivo ou negativo? Não lembra? Positivo, você falou? Isso, é isso mesmo. Então, é as cargas positivas do solo, tá? Então, quando é feito esse cálculo da CTC, a gente envolve, né, tem tanto a CTC efetiva e a CTC total. Depois vocês vão entender, né, um pouquinho melhor. Então, pensa assim, as cargas dos nossos solos, né, aqui tropicais, eles têm lá, devido, né, à rocha, lembra que a professora explicou, depende, né, do tipo de rocha que vai formar aquele solo. Então, a maior parte dos tipos de rocha que tem no Brasil, ela vem de cargas negativas, né? Então, os colóides, que é exatamente ali aquele bloquinho de argila que está ali, né? Ele tem ali aquelas cargas negativas e os nutrientes eles vão se ligar ali, né? Então, essa carga positiva vai se ligar com a carga negativa. E o que acontece? Depois vai ser solubilizado, né, mineralizado para a raiz da planta. Quando tem uma presença alta ali de íons, né, de hidrogênio ou de alumínio, né, que os íons também positivo, vai se ligar nesses locais, né, do solo, então acaba confundindo, né? O que seria bom, que seriam os nutrientes, acaba tendo o quê? Mais íons de hidrogênio, né, e de alumínio, que são tóxicos. Então, quando o solo está muito ácido, né, isso quer dizer que lá no colóide do solo tem muito mais carga de íons de hidrogênio e de alumínio. E aí, quando você vai lá e coloca uma calagem ou faz uma adubação nesse solo, devido a toda essa parte, né, trocável do solo, ela está já preenchida com os íons que a gente não quer. A gente não quer íons de hidrogênio e também não quer de alumínio, né? Então, se essas cargas elas estão lá ácidas,
você vai colocar esses nutrientes que são bons e o que vai acontecer? Vai vir a chuva e vai levar embora o que tiver solto, tá? Então, quando a gente fala que ela está adsorvida, ela quer dizer o quê? Que existe um composto que ele não é insolúvel, tá? Então, é isso que a gente quer, que esses íons, né, de cargas positivas ali do magnésio, do cálcio, dos micronutrientes também, só um pouquinho. Do potássio, né? Eles estejam adsorvidos nesse colóide do solo, nessa argila, para que quando chover, né, ele consiga ficar solúvel e a planta absorver esses nutrientes. Se eles estiverem disponíveis ali na água do solo, quando vem a chuva, vai ser totalmente lavado, né? Ele vai embora e a gente vai perder esses nutrientes, tá? Então, é mais ou menos assim para vocês entenderem. Então, ele vai exatamente, né, o que é essa CTC? Ela é a representação da quantidade total ali de cátions, né, como a Mariana disse, né, que é carga positiva, que está retido ali na superfície dos materiais, né? Pode ser também, a CTC não é só do solo, pode ser da matéria orgânica, né, ou até mesmo da argila, como a professora falou. Tá? Então, vai ser o cálcio, o magnésio, o potássio, né? Ali, veja, nessa CTC total, a gente vai calcular também os íons de hidrogênio e de alumínio. Por quê? Porque alguém consegue responder? Consegue entender mais ou menos? Por que a gente faz o cálculo total e inclui esses íons que a gente não tem interesse? Ninguém quer arriscar? Senhora, consegue fazer a pergunta de volta, então, para entender? Tá bom, ó. Então, assim, a CTC, ela representa ali, né, o total de cátions do solo. Por que é necessário fazer, somar, na hora que pega lá a análise de solo, que você tem o alumínio, né, o hidrogênio, por que tem que calcular o cálcio, o magnésio, o potássio, o hidrogênio e o alumínio? Para ver o que está sobrando, o que está faltando, bem certo, para saber o que jogar, o que fazer, corrigir. Exatamente, é exatamente isso, né? Então, principalmente isso, que aí você vai conseguir saber a porcentagem de cálcio, magnésio e potássio, que é benéfico, que é o que a gente interessa, mas vai conseguir retirar ali uma porcentagem de dizer, olha, mas vamos supor, deu 60% ali de cálcio, magnésio e potássio. Mas temos 40% de presença de hidrogênio e alumínio. Aí a gente consegue, né, ter ali uma noção, né, do que precisa melhorar para que esses nutrientes eles fiquem disponíveis para a planta, tá? Então, a CTC, ela é um fator que ela vai entrar lá na fórmula, né? Ela não é você não vai fazer o cálculo sozinho. Você vai calcular, óbvio, vai somar, e depois, né, lá na fórmula que a gente vai inserir esse fator para construir ali, ter a informação total. Então, tem a CTC total, é isso, né, ela vai junto ao hidrogênio e o alumínio. A CTC efetiva não, tá? A CTC efetiva a gente não quer saber do hidrogênio e do alumínio, tá? E o pH do solo, né, o que é? Então, existe também essas duas determinantes, então a acidez ativa, né, que é exatamente o pH que vem ali na análise de solo, que é aquela que faz, né, a medição ali no laboratório, né? Tem alguns experimentos assim, né, que o pessoal indica para fazer, mas claro, não é num lugar de produção, né? É mais para curiosidade. Eu posso passar depois para vocês, quem tiver curiosidade, aí pode pegar um solo, né, de um vaso de planta ou alguma coisa que tem interesse para fazer o teste, aí vocês conseguem entender um pouquinho visualizando assim, sabe? É bem legal. Vou passar lá para vocês de curiosidade. E a acidez potencial, né, ela é essa reserva da acidez. Então, o que é essa potência dentro lá da argila do solo? Que é aquilo que a gente, mais ou menos a mesma linha lá
da CTC total, né? Entender a quantidade que tem desses íons de hidrogênio e de alumínio composto, né, nesse solo. Porque, às vezes, né, o pH, ele não está abaixo ali, no nível que né, que traz indisponibilidade dos nutrientes, mas você consegue determinar que já tem uma quantidade de alumínio, né, que com o passar ali do tempo ele pode trazer alguns problemas, né, então ela é importante para isso também, né, que você vai conseguir saber só ali no cálculo. Então, por que esse solo ele se torna ácido? Vem também da decomposição da matéria orgânica, né? Então o humus lá, quando a gente fala matéria orgânica, a gente sempre pensa que é benéfico, né? Que, não, é bom, aí coloca no vaso de planta, né? As pessoas acham assim, mas a matéria orgânica em si, ela é bem ácida, né? Claro que com o tempo, vai passando os processos ali do solo, os micro-organismos, eles vão trazendo essa mineralização, né, vai também os próprios fatores de intemperismo que a professora comentou, de formação do solo, água, chuva, né, o tempo, o clima, né, vai diminuindo. Mas se um solo que tem muita matéria orgânica, logo ele vai ser muito ácido também. Né? Então, por isso que é importante aí sempre, né, na parte da produção, porque o determinante para nós é produção, né, em grande escala, ou mesmo que seja em média escala, então é necessário fazer essa correção, né, das bases, tá, para tornar os nutrientes ali vindos, né, da matéria orgânica disponível para a planta. Em segundo, né, essa liberação, né, de íons que eu comentei antes pelas raízes durante a absorção dos nutrientes, né, então faz tornar ácido, né, esse solo. O uso frequente de fertilizantes, especialmente os nitrogenados, né? Então, de novo, se não tem um planejamento da área, principalmente para a correção dessa fertilidade, com o decorrer do tempo, né, a pessoa pensa que, eu posso ficar usando fertilizante, aí usa, sempre, né, uma dependência ali grande, mas nunca faz o quê? Análise de solo. Então, ela nem não sabe exatamente. Então, para poder ajudar vocês aí num exemplo, né? Que eu gosto de colocar. Então, assim, se você está resfriado, ficou resfriado, você já vai tomar o antibiótico? Não, né? Claro, depende da situação, às vezes vai no médico, né, mas assim, por você não vai se automedicar, né, ele tomar um antibiótico, vai tomar um chá primeiro, depois aí se piora, melhora a alimentação, ou, né, melhora a imunidade, né, depois, por último, não, já tá aqui mais de 10 dias com essa gripe, aí, né, acabou piorando essa gripe, virou uma pneumonia, aí vai tomar um antibiótico. Por que eu estou falando isso? Porque é mais ou menos essa linha de pensamento. Porque a gente não pode ficar usando os remédios para qualquer coisa. Até porque o próprio corpo ele vai criando resistência, né? E não vai respondendo mais tão efetivo dessa forma, tá? Tão rapidamente, né? Não sei se vocês já ouviram falar de pessoas que tomam por muito tempo antibiótico, às vezes criança precisava tomar, né, muito antibiótico, e acaba ficando com o quê? Com a imunidade baixa, tá? Então, a gente tem que pensar, né, se o solo como um organismo vivo é a mesma coisa. Então, o ideal é que, se a pessoa ela fica doente por muito tempo, vai fazendo o quê? Exames, né? E por que para o solo a gente não faz a mesma coisa, né? Se a gente quer produzir mais, por que eu estou utilizando muito fertilizante, estou adubando e não está funcionando, está tendo uma queda na produção, mesmo gastando aqui com esses insumos, ainda assim, né, não consigo produzir ali o suficiente que eu gostaria. Então, tem que fazer um exame com o solo. É isso. Vai lá, né, vai fazer esse diagnóstico, vai ver a área, vai tirar o solo, vai interpretar, né, a partir da análise de solo, e aí vai corrigir o que está aparecendo. Às vezes, aquele
não é nitrogênio que precisa, às vezes é um micronutriente, né, que precisa, tá? Então é só para tentar ajudar vocês numa linha de pensamento. Não sei se vocês conseguiram entender ou ficou confuso. Ficou confuso ou vocês conseguiram entender essa parte? Não, ficou bem explicado, doutora. Que a senhora fez ali como você mede, né? Dá pra gente entender bem na prova. Tá bom, obrigada. É bom para a gente lembrar, assim, né, que até mesmo quando a gente, por exemplo, né, não vocês, desculpa, nós engenheiros agrônomos, né, quando a gente receita lá, é um receituário agronômico, é basicamente o quê? Quase uma receita, né, mesma coisa do médico, que passa lá uma receita de remédio, o agrônomo vai lá e passa uma receita também, né, de um fertilizante, de um insumo, né, então, acho que é o melhor exemplo, assim, de lembrarmos, né, que tem essa relação, né, de diagnosticar, de remediar, tá? Enfim. E é isso. Então, o excesso torna também o solo ácido, tá? Além de tornar dependente, tá? E aí, claro, o que mais que o quarto ali que pode causar essa acidez é a própria produção, né, seguida da outra, sem ter esse diagnóstico, e aí o que acontece? Né, naturalmente as plantas elas vão retirando esses macronutrientes que são importantes ali no solo para elas e para o bioma total, e com isso vai tendo essa acidez também naturalmente ali pela produção, tá? O que mais? Então, outra explicação, né, do pH, então é esse potencial hidrogeo-iônico, né, então é alta concentração desses íons de hidrogênio e alumínio tóxico, tá? É bem natural no Brasil a gente ter esses solos, né, com pH ali 5, 5,5, né, abaixo de 5 ele já está num grau bem ácido, tá? Então, é comum encontrar, né, devido ao tipo de rocha e principalmente pelo quê? Que nos solos tropicais a gente tem o clima, né, então aumento ali de matéria orgânica também, né, faz essa efetiva, né, essa acidez. E se a gente pensar em locais do Brasil onde chove menos, né, ou quando agora passando essas alterações aí de clima, né, também, né, passa por períodos que acaba tornando aquele solo que antes não tinha tanto problema recorrente de acidez, começa a aumentar devido à falta de chuva. Então a água é essencial também para ajudar a tornar os nutrientes disponíveis. Às vezes o solo ele tem, né, às vezes você está realmente adubando ou o próprio sistema ali já tem uma rotatividade de culturas que ajuda esse solo, mas o nutriente ele nunca consegue estar disponível para a planta, tá? E aí o ideal, qual que é o pH ideal? É 6, 6,5, tá? Na maioria das plantas aí, esse pH é o ideal que ela consegue, já consegue absorver esses nutrientes. E solos alcalinos ali é maior de 7, né? Esse já não é mais difícil, mas é possível, por quê? Né? Depois, o excesso, né, como eu falei, tudo que é bom e ruim, em excesso, né, pode, digamos, mesmo que seja uma opção ali para remediar, se colocar em excesso, ela também vai fazer mal, tá? Então, mas naturalmente, os solos alcalinos, eles não são encontrados em países tropicais, tá? Então, a gente até encontra aqui na América Latina, na região dos Pampas, mas ali Argentina e agora não lembro o outro país da América Latina, mas não, no Brasil não, tá? São locais mais frios, né, temperados. E aqui é só uma faixa também, eu gosto bastante das imagens que tem desse site, eu esqueci agora, acho que é Árvore Ser Tecnológico. Eles fazem esses desenhos, assim, essas ilustrações de várias temáticas, aí vocês conseguem ter a faixa, né? E ali até
O que necessita adicionar matéria orgânica, deixa mais ácido, né? Tem algumas informações aí que eu trouxe para vocês, né? Então, ali já tem a escala também dos solos brasileiros, né? Onde que se encaixa. E ali também outra informação, ó, se adicionar muito calcário, também pode deixar alcalino, né? Então, é só para vocês depois terem de memorização. E os problemas, né, pessoal? Então, como eu comentei já no geral, mas é importante relembrar, né, que os solos muito ácidos, né, apresentando aí esse alumínio tóxico, né, depois vai aparecer a deficiência de nutriente e para vocês, né, como responsáveis aí de tomada de decisão, né, vai ter uma baixa produtividade. Por quê? Vai ter um menor crescimento radicular, se for micronutriente, vai expressar lá na quantidade de grãos, né? Que tipo de enchimento desse grão, se for um milho, né, uma soja, ele não vai ter a mesma qualidade, né? E assim, também para uma forragicultura, né? Então, grande parte dos solos tropicais aí a gente comentou já que são ácidos, tá? Então, espero que essas informações, eu já falei umas 3 vezes, eu espero que vocês gravem, tá? Memorizem ou aprendam de uma forma que vocês não esqueçam, tá? E a saturação de bases. Lembra lá que eu mostrei para vocês a análise de solo, né? Então, aqui na saturação de bases, para a gente determinar ela, vai ser só calculado cálcio, magnésio e potássio, né? Que é para saber essa saturação de bases, o que é? São os nutrientes importantes ali que a gente tem interesse de saber quanto que tem no solo e o quanto que a gente vai ter que aumentar. Quando a gente for fazer a atividade, eu vou disponibilizar, eu vou ter que ir ver com um professor lá na universidade para emprestar, né, que é o manual de calagem dos solos do Paraná, que ele não tem disponível na internet, né? Eu vou ter que ver para disponibilizar umas cópias, né, das páginas ali para vocês, para ter de material, para a gente poder conseguir usar. Por quê? Para cada tipo de cultura, né, agrícola, existe um V% ali ideal, tá? Então, para cada, vamos supor, o milho, a soja. A soja precisa de uma saturação de base de 65%, tá? Então, nesse cálculo, a gente consegue lá, então, pega lá os valores que a análise de solo te deu, né? Trouxe ali a informação real. Aí a gente vai somar, né? Vai fazer essa soma da saturação de bases, vai dividir pela CTC, né? O total, e a gente vai conseguir determinar se esse solo, se o V% ele estiver alto, mais de 6, né, ele está um solo mais fértil. Se ele deu um V% baixo, então quer dizer que esse solo ele está além de ácido, né, ele está pobre em nutrientes, tá? Então, quando a gente consegue verificar lá no manual de calagem, a gente consegue determinar para cada planta, eu preciso de alcançar 70%, mas aí o meu solo deu, o real tem 50%, o V% deu 50%, né? Então, olha o quanto que eu vou ter que aumentar, né, 20% ali, né? E aí ele não só vai determinar a questão de calagem, como também para cada tipo de nutriente, tá? Então, é para isso, a gente consegue, esses tipos de cálculo, eles são para quê? Para redução de custos, né? Porque tudo tem preço. Será que é barato? O que vocês acham? É barato ou é caro para adubar e para fazer calagem? É caro, né? O Carlos aí, você já, na agropecuária que você trabalha, Carlos, vocês já fizeram a calagem? Você sabe mais ou menos quanto que estão cobrando? Eu estava falando aqui sobre a fonte da do solo, mas não sei o que a senhora falou. Me perdoa, eu não ouvi o que você falou ali. Eu estava conversando com o rapaz que nós estávamos falando das contas na hora do solo. Eu falei que a gente ia aprender a fazer essas contas com ele, e eu escutei que a senhora falou sobre essa parte. Uhum. Tá.
Não, mas tudo bem, ó, é como eu falei, assim, hoje, né, essa aula vai ser mais para explicar os conceitos, né, e os cálculos aí, né, para vocês entenderem como que a gente faz, né. Mas aí para o terceiro trimestre a gente vai aprofundar um pouquinho melhor, porque daí eu preciso desse material também para trazer para vocês, porque aí a gente vai ter que combinar um dia de ir no laboratório, sabe? Porque precisa, né, consultar o material ali do manual para vocês identificarem cada parâmetro para interpretar, né? E, de qualquer forma, né, a professora coloca lá um material, né, passo a passo, e aí depois, Carlos, né, se você precisar usar, né, na agropecuária ali, se precisar de alguma dúvida, também pode enviar para a professora, né, que eu te ajudo, tá? Se precisar de alguma coisa adicional. Ok? Professora, só um minutinho. Quando a senhora perguntou a respeito do valor que estava lá, vocês gostaria de saber o preço? Era mais para, se soubesse, né, se soubesse... Eu acho assim, que alguns preços de atrás, eu comprei uma tonelada, eu paguei R$195 a tonelada. Olha só. Colocado na propriedade mesmo. Uhum. Pois é, R$190, né? Então, imagina se, vamos supor, coloca lá uns 10 hectares, né? Isso já vai ter um valor. E aí, se for for propriedades bem maiores, né? Tem propriedade que tem mais de 100 mil hectares, né? E aí, tudo isso não é só o calcário, vai precisar da mão de obra também, né? Ah, se for plantio direto, é um pouco mais, difícil, porque a gente não vai revirar o solo, né? Então, se for com máquina, vai ter que ter o valor da diária da máquina, né? Vai depender de muitos fatores aí que vai acabar encarecendo cada vez mais, né? Se for plantio direto, precisa de maior mão de obra para manualmente, né, inserir essa calagem no solo. Então, depois para o terceiro, a gente pode conseguir começar também incluir essas informações para vocês terem, né, uma ideia, tá? Tanto de custo, aí a gente constrói aí uma atividade valendo 2 pontos com todas essas informações, né? Uma propriedade ali com X hectares, o quanto que a gente gastaria para um plantio direto, quanto que a gente gasta para uma mecanização, né, num plantio convencional, tá? Para correlacionar, porque eu acho que isso é bem importante, assim, para vocês trazerem para a realidade, né? E principalmente ver o custo, né? E pensar o quanto tempo também ali que a gente tem como saber, né, que a gente consegue ter de retorno desse valor investido, tá? Aí aqui, né, solos eutróficos e distróficos, né? Lembra, não sei se todos aí, não sei se estava presente na aula de solos, mas a professora comentou que tem solos que, tem lá a classe principal, cambisolo, né? Mas aí se é um solo que tem mais acidez ou menos acidez, tem muito alumínio, menos alumínio, principalmente os que têm, né, maior quantidade de alumínio, aí ele ganha mais um nome, né? Tipo, então esse solo, ele é cambisolo álico, né? Por quê? Que é um solo que você tem certeza absoluta que ele tem uma alta presença de alumínio e baixa fertilidade. Então, se você, por acaso, comprou lá teve esse azar, né, vamos colocar assim, de comprar uma área que tem esse solo, aí você já sabe que vai ter esse problema e vai ter que achar formas, né, de transformar essa área em produtiva, né? Ou tem algumas manchas, né, porque nem sempre as áreas que a gente de solo, elas geralmente são heterogêneas, né? Então, tem vários tipos de partes ali de solo diferentes numa área só. Então, quando a gente consegue também, através do cálculo ali da análise de solo, por meio do V%, né, se mais ali de 50%, ele é mais fértil, então ele é eutrófico, né? Quando tem maior presença de alumínio, ele é distrófico, né, e tem essa menor porcentagem de saturação de bases, tá? Então, para vocês entenderem. E a calagem, né? A gente já começou a falar um pouco, então ela vai funcionar exatamente para fornecer
os teores de cálcio e magnésio, né, que necessita para elevar esse pH do solo, né, que vai neutralizar o alumínio tóxico, né, que eu comentei. Então, vamos lá. Então, como que é feita essa reação da calagem? É importante. A calagem, ela tem que ser feita, né? Então, lembrando lá a primeira aula, mais ou menos, em relação ao planejamento, né? A calagem, ela tem que ser já um dos primeiros itens, né, dentro do planejamento da área. Então, vamos lá. Vai começar uma safra nova, o que eu vou fazer, né? Então, antecipadamente ali, não vai ser faltando um mês entre uma safra e outra, né? Então, 3 meses antes, no mínimo, né, já tem que estar iniciando a calagem. Então, vamos colocar 4 meses antes, eu já tenho que estar pensando que tipo de plantio que vamos fazer. Aí tem que pensar em fazer análise de solo. Com essa análise de solo, a gente vai conseguir saber exatamente a quantidade por tonelada por hectare, né? Porque ali nos cálculos a gente consegue determinar também a quantidade exata que precisa. E o fator de correção. Com isso, se é uma região que não chove muito, o que mais que eu vou ter que planejar? O que vocês acham que vai envolver esse planejamento? Senhora, consegue refazer a pergunta da senhora? Ok. Então, assim, nesse planejamento, né, colocamos aí 4 meses antes, entre uma safra e outra. Aí eu já fiz análise de solo, já consegui fazer o cálculo ali de quantidade de tonelada por hectare de calagem. O que mais que eu preciso determinar ou verificar lá pesquisar, vamos colocar assim, se essa área que eu moro, que eu tenho a propriedade, ela não chove muito. O que mais que eu preciso pesquisar? Eu não entendi. Tinha que fazer uma pastagem, alguma coisa para não deixar o solo exposto, né? Também, mas isso também vai entrar, né, como uma das soluções, tá? Mas nesse aspecto aqui, eu chamo atenção em relação ao planejamento da própria calagem, né? Na semana passada, eu trouxe informação para vocês que para fazer calagem tem que ter umidade, né? Tem que ter chuva. Senão ele não vai ficar disponível ali para as plantas, tá? Não vai ser incorporado de fato ali no solo, não vai ficar disponível na solução do solo. Então, pensando nesse problema, assim, né? Se é uma região que não chove muito, nesse planejamento eu também vou ter que verificar qual é o período de chuva, tá? Qual é o período de chuva para conseguir fazer essa calagem, né? Nesse período ali para realmente ser efetivo, senão eu vou jogar dinheiro também fora, né? Tá, então, essa parte basicamente ali eu já expliquei antes, né? Mas ficou de uma forma visual para vocês entenderem ali os íons, né, de hidrogênio, que eles vão se ligando às moléculas, né, do próprio calcário, né, que é positivo, né? E aí ele acaba disponibilizando hidroxilas, né, que são ânions, tá? Ou seja, o ânion ele é carga negativa. Então, esses ânions que vão ficar, das hidroxilas que vão ficar disponíveis na solução do solo, eles vão se unir aos íons, né, de hidrogênio, que é positivo, e vai neutralizar esse elemento e ele não vai ficar disponível mais para as plantas. E aí, quando, né, vem a água, ele não é um elemento que ele vai se desmanchar, ele não é solúvel, ele é insolúvel e vai fazer o quê? Quando vir as águas, né, ele vai ser lixiviado e vai sair desse colóide do solo, né? Então, ele neutraliza dessa forma que o calcário consegue neutralizar, né? E como nessa composição do calcário, ele tem o que? Elementos de
cálcio e magnésio. E aí é muito bom, porque vai elevar a quantidade de íons, né, positivos ali, benéficos, que é o cálcio, o magnésio, né, e vai neutralizar com as hidroxilas, né, que são ânions, vai conseguir ali absorver esses íons de hidrogênio e de alumínio, tá? Então, é basicamente isso que acontece, né, e aí por isso que acaba equilibrando e tornando essa correção, né, de acidez, tá? Mas aí depois vai ficar disponível para vocês, né, essa imagem, esse esqueminha ali para vocês entenderem visualmente, né, para utilizar aí no futuro. Então, os benefícios diretos da calagem, né? Então, ele vai aumentar essa atividade microbiana, né, decomposição da matéria orgânica, então, tudo começa a funcionar melhor. Então, se a gente equilibra a parte química, né, automaticamente a parte física também e biológica vai aumentar, né? Então, tem esse melhor aproveitamento do fósforo. Mais para frente eu posso trazer mais informações, assim, em relação aos macronutrientes, micronutrientes, né? Junto ali com as culturas agrícolas, porque, né, principalmente o fósforo, ele fica adsorvido nos colóides do solo. E aí, se ele é um pouco mais sensível que os outros, né, em relação a ter essa presença desse elemento, mas, né, devido à acidez, né, à presença de alumínio, ele fica indisponível, né? Então, ele tem um processo um pouquinho mais sensível, vamos colocar assim, né? Fica lá. E aí precisa melhorar esse equilíbrio para que ele se torne disponível ali para a planta, né? Que realmente a planta consiga absorver. E, né, principalmente a calagem vai ajudar, né? Então, corrigindo, né, neutralizando, tirando esses elementos tóxicos, né, como alumínio e tirando a acidez, essas raízes elas vão conseguir aumentar ali, né, dentro desse solo. E quanto maior essa raiz, né, vai ser muito mais sustentável durante os períodos de seca, né, porque aí a gente sabe que juntando com outros tipos de manejo, que vai melhorar essa umidade do solo, dentro lá do solo também, né, se é um solo que ele consegue reter, que tem a argila, consegue reter água, né, vai ter uma solução, né, de água, que vai estar esses nutrientes disponíveis e essas raízes vão conseguir absorver naturalmente, tá? Então, por isso que é extremamente necessário fazer essa correção para que ocorra esse desenvolvimento das plantas, tá bom? E aí, aqui vem o cálculo, né, de necessidade de calcário. Mesma coisa, a gente precisa lá da informação, né, do CTC, aí vem a saturação de bases que é a desejada. O que é desejada? Lá dentro do manual de calagem, como eu comentei, eu vou cultivar soja, então eu preciso alcançar 65%. Qual é a saturação de bases atual? De acordo lá com o cálculo que a gente fez lá no início, na análise de solo. E por final, ele não vai só trazer para nós o PRNT, né? Que ele também vai trazer a correção, o fator de correção. Por exemplo, se no cálculo aqui, necessidade de calcário, né, ele determinou que eu preciso de 200 toneladas por hectare, ele também, o fator de correção, ele vai me dar uma porcentagem a mais que eu preciso incluir. Tipo, vamos supor, ele pode determinar que eu precise, além desses 200, eu preciso de um fator de correção de mais 20%, tá? Para alcançar o V% ali que é ideal para aquela planta, tá? Que mais? Uma informação importante. O PRNT, quando compramos lá o calcário, né, então existe lá as especificações técnicas na embalagem, né? Eu não consegui encontrar na internet nenhuma embalagem que estava uma imagem boa para colocar aqui para vocês verem, mas todos os calcários, né, agrícolas, ele tem lá o valor do PRNT,
né? Então, é isso que a gente vai usar. Então, se eu vou comprar um calcário, tenho que saber qual é o PRNT. Isso é importantíssimo, tá? Não adianta, não vou comprar esse calcário aqui que é mais barato, tá? O barato vai sair caro. Então, para a gente decidir esse produto, então é extremamente importante, né, para vocês levarem lá, para justificar o porquê que tem que comprar aquele que é um pouco mais caro. Porque esse custo-benefício, ele vai... O que quer dizer? Se esse PRNT é alto, quer dizer que a reatividade desse calcário ele vai ser também rápida, tá? Quanto menor o valor de PRNT, ele vai demorar para ter essa efetividade no solo. E quando a gente está falando de cultura, a gente quer que funcione o quanto antes. Então, né, se eu vou fazer a calagem de 60, 90 dias, né, antes da próxima safra, eu preciso, né, que até lá esteja neutralizado, né, e que eu realmente vou conseguir investir na adubação, seja química, eu vou plantar aquela produção, tudo, depois, realmente, no final, eu tenho que receber de novo o lucro, né? Então, a gente tem que ter certeza absoluta que vai funcionar. Pode falar. Oi, professora, nós estamos já o tempo estourado no recreio deles. Seria possível retomar na próxima aula quarta-feira esse assunto da sobrecalagem, do gentileza, né? Sim. Tá bom? Não, claro, a gente vai retomar, tá, pessoal? Tá bom? É isso. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até. Bom dia.